Que alegria estar em casa. Fica à vontade, pode sentar. Você está na casa do seu pai. E hoje nós estamos começando uma nova série. E eu estou com muita expectativa para compartilhar com vocês algumas coisas. Existe algo muito poderoso quando a gente está na casa do Senhor. É a certeza de que nós estamos começando a semana do jeito certo. Eu amo repetir, uma semana de primeira não começa na segunda. Ela começa na maneira como nós escolhemos viver o nosso domingo. E isso determina todo o resto dos nossos dias. É tão precioso quando a gente tem a chance de estar juntos. É tão gostoso quando nós percebemos que a fé do meu irmão está me fortalecendo. Ou que eu estou num dia mal e alguém me dá aquele abraço que me motivou para viver a próxima estação. A maioria das nossas crises, elas são crises de tempo, de estação. Nós não entendemos muitas vezes o trabalhar de Deus e a gente se pega ao momento achando que aquilo é a nossa história. É como pensar que o deserto seria a promessa era Canaã. Mas o povo passou por um período onde eles foram trabalhados, onde eles foram moldados, onde eles foram reajustados para poder viver aquilo que Deus tinha para eles. Então, quando você estiver no meio de um processo, não ache que o processo é seu destino. O processo é sempre um lugar de passagem. E hoje nós vamos falar sobre lar, né? Lugar de amor e de respostas. Mas quando nós pensamos em lar, nós já imaginamos que isso só denota a nossa própria casa, a nossa própria família. E isso acaba mexendo um pouco com a nossa cabeça quando nós entendemos, poxa, e eu? Eu sou alguém que estou vivendo talvez a viuvez. Eu sou alguém que estou num processo de ainda não tomei decisões, ainda não casei. Nessa área ainda não chegou o tempo, estou morando sozinho, estou estudando na cidade. E aí a cabeça da gente começa a procurar as brechas disso daí. É normal. Porque a gente quer se encaixar. Você nasceu para pertencer. Só que a palavra de Deus, ela nunca deixa eu e você, seja qual for a estação da nossa vida, sem pertencimento. Ela muitas vezes está trabalhando em nós o processo, como eu já falei, o momento para que a gente possa viver aquilo que Ele tem, ou Ele está nos usando para ser bênção na vida de alguém, ou para ter pessoas que são bênção na nossa. A Bíblia fala que em Deus o solitário habita em família. Ele fala que a gente nunca está sozinho. Que a nossa história ela tem um significado. A Bíblia nos ensina que as mulheres que têm mais maturidade, as mulheres que já passaram por coisas na vida, por outros desafios, por outras estações, elas podem ensinar as mais novas. Elas podem ensinar sobre sabedoria, elas podem ensinar sobre maturidade. A Bíblia o tempo inteiro ele está conectando gerações. E Ele não está conectando gerações só pelo sangue. Ele está conectando também gerações pela aliança. Jesus, quando Ele vem à terra, Ele vem sendo o quê? Filho de José. Não é interessante? Só que Jesus era filho de Deus. Então Deus deu a José a chance de paternar uma criança. Quando ele era o quê? Ele era o padrasto de Jesus. Então não há nada nessa terra que a gente vai experimentar, que a Bíblia já não tem um entendimento completo para dar para mim e você. Amém? Mas hoje, quando nós falamos de lá, nós estamos falando desse ambiente não só físico, mas também desse ambiente espiritual. Nós estamos falando desse lugar seguro. Porque, gente, casa não é prédio. Casa são pessoas. Eu lembro que da minha época de namoro, eu estava orando, eu ainda não tinha tomado a decisão em relação a Jonatas, eu estava orando. E um dia eu fiz uma oração. E eu fiz essa oração só eu e Deus. E eu disse, Deus, quando eu pego todas as palavras que o Senhor tem a meu respeito, todas as palavras que o Senhor tem a respeito do que o Senhor vai fazer no meu futuro, eu percebo que o Senhor vai me movimentar algumas vezes. E eu não posso pensar que o lugar que eu vou morar é a minha casa. Eu preciso ter casa no Senhor. E eu preciso ter casa em pessoas. Casa em relacionamentos, casa com quem eu vou casar. Nós precisamos ser lá, um para o outro, onde quer que o Senhor nos leve. Já dizia a Oficina G3, né? Seja onde for,
A tua mão me guiará, seja onde for, a tua mão me guiará. E eu tinha essa certeza. E um dia eu estava orando por isso. Eu não tinha tomado a decisão ainda a respeito de Jonatas. E assim, Deus, a pessoa precisa ter essa dimensão. Precisa pensar dessa maneira. E a gente não tinha conversado ainda, nenhuma conversa mais séria. Eu não tinha compartilhado isso nem com minha mãe, que sempre tinha sido minha confidente. E a gente foi ter uma conversa. Ele ia descer para ministrar numa conferência. Ele falou, preciso ter 5 minutos com você antes de pregar. Eu disse, ai meu Deus, lá vem. A gente já tinha passado aquele período, né, que eu tinha dado não. Já tinha passado 1 ano e meio daquela situação. E dentro de mim algo já dizia que era ele. E ele começou a conversa assim. Antes de descer para pregar, eu preciso dizer uma coisa a você, Tawana. Eu não estou preso a lugares. Eu não estou preso a situações. Eu estou preso à vontade de Deus. E onde quer que você esteja, Tawana, eu estou em casa. Era a última confirmação que eu precisava. Eu tinha perguntado, Senhor, eu preciso que a pessoa pense como eu penso. Eu preciso que ele entenda o mundo como eu entendo. Porque como é que o Senhor vai nos unir para algo maior se a gente tiver divergência de opinião? Como que eu vou olhar para essa pessoa e vou topar, estar sob a mesma missão que ele, se a gente não tiver de fato a mesma missão? Às vezes a gente precisa fazer orações corajosas quando Deus quer trabalhar em nós promessas assombrosas. Você já se assombrou com a promessa de Deus sobre a sua vida? Deus já falou algo para você, disse, quem sou eu, Deus? Meu Deus. Olha, eu quero te usar em tal situação. Meu Deus, como? Você pensa assim, meu Deus, eu sou tão limitada, eu sou tão pequena para isso. Mas normalmente Deus não usa pessoas capazes. Ele capacita as pessoas que Ele escolheu. Então isso significa que Ele vai pegar você com toda essa combinação que Ele mesmo criou. Ele mesmo colocou em você o teu jeito, a tua maneira de falar. E Ele vai moldando isso, Ele vai aperfeiçoando. Você já viu um vaso de barro na mão de um oleiro? Já viu um oleiro trabalhando? Ele põe ali aquela massa. Dentro daquela massa de argila já tem tudo que ele precisa para formar o vaso. Mas ele ainda não está formado. Ele vai trabalhando. E aquilo começa a tomar uma forma de vaso. Mas ainda está meio amassado de um lado, meio exagerado do outro. Já é um projeto de vaso, mas não é vaso ainda. E aí ele mexe. E aquilo vai tomando uma forma. E ele vai trabalhando naquele vaso. As impressões digitais do oleiro estão ficando impressas no vaso. Então você pensa, Deus, o que você está fazendo em mim? Eu estou te dando as minhas marcas. Eu estou deixando ficar claro que sou eu que estou te moldando. Você quer ser um vaso? Você quer ser um vaso? Porque a matéria está toda pronta. Tudo que você precisa para ser o vaso que Ele chamou já está aí. Mas Ele está... Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Meu Deus está no controle. Meu Deus está no controle. Ele está trabalhando. Ele está te moldando. Então Ele vai moldando você. Você já tem tudo que Ele precisa usar. Mas Ele está te formando a imagem e semelhança dEle. O oleiro leva um tempo. O oleiro depois põe aquele vaso no forno para aquela nova forma dele fixar. Depois aquele vaso se torna um lugar agradável. Ele se torna útil. Ele se torna algo que as pessoas vão olhar e dizer, nossa, que trabalho lindo. Mas só quem sabe o quanto custou foi o vaso e o oleiro. Quanto custou os seus processos? Você sabe? O oleiro também. O oleiro também sabe. O oleiro lembra das vezes que você orou em desespero. O oleiro lembra do dia que você se alegrou porque aquela rachadura foi ajustada. O oleiro lembra do dia que você clamou pela madrugada, Senhor, faz algo novo. O oleiro lembra de cada processo. Sabe por quê? Porque o oleiro estava lá em todo o tempo. E ele continua aqui. O oleiro lembra das lágrimas mornas que ele precisou enxugar. Ele lembra das circunstâncias que você pensou. Quantas
Quantas vezes você se prometeu, depois disso eu não aguento mais nada, e você está aqui hoje? O oleiro estava lá. O oleiro foi a provisão, o oleiro foi o cuidado. O oleiro estava lá. Provérbios 24, 3 e 4 diz: com sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ela se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Esse versículo é sobre prosperidade? É, também. Mas Deus não é um Deus que só está fixado na matéria. Às vezes eu e você fazemos isso. A gente foca na nossa necessidade. A gente foca nas demandas, a gente foca na conta, a gente foca no que fizeram, a gente foca naquilo que é tátil para mim e para você. Nós somos seres muito focados na dinâmica da matéria, do ter, do possuir. Mas não é assim que funciona nos céus. Não é assim que funciona para Deus. Ele fala aqui sobre prosperidade, sim, porque a prosperidade é uma consequência da saúde. Você sabia que tudo que é saudável cresce? Uma criança saudável, ela cresce. Os pais de crianças pequenas estão sempre repondo os sapatos no armário. Porque quando você menos imagina, meu Deus, meu sapato era 2 números maior. Mas cresceu. Meu Deus, essa roupa de semana passada estava cabendo. Mas cresceu. Então, quando nós temos saúde, nós nos desenvolvemos. Talvez você já parou de crescer nos centímetros, eu parei rápido. Esses dias o Davi olhou para mim: mãe, quantos metros você tem? Eu 1,63. Ele: nossa, tu é pequena, né? Eu disse: ô menino. Talvez fisicamente algumas coisas na sua vida já deram tempo, elas já amadureceram. Mas sabe, espiritualmente nós vamos crescer e nos aperfeiçoar até o dia da volta de Jesus. Nós vamos nos desenvolver, nós vamos crescer, nós vamos avançar. Nós vamos amadurecer. Porque nós estamos nesse pleno desenvolvimento. Então, saúde denota crescimento. Então, o que Deus está dizendo aqui é que essa casa é saudável. Dentro dela tem coisas bonitas e de valor. Tem coisas que foram conquistadas com o suor do rosto? Tem. Mas sabe o que ela tem, gente? Ela é uma casa que tem perdão. Ela é uma casa que tem doçura. Ela é uma casa que tem força. Ela é uma casa que tem graça. Ela é uma casa que tem carinho. Ela é uma casa que tem coisas bonitas e de valor. Porque as coisas mais caras da nossa vida a gente não compra com dinheiro. Você não compra com dinheiro um amigo mais chegado do que um irmão na hora da aflição. Você não compra com dinheiro um casal que se reconstrói, se perdoa e se ama. Você não compra com dinheiro uma mulher sábia que edifica o lar. Você não compra com dinheiro um homem que é louvado às portas da cidade. A maioria das coisas que Deus nos dá, ou Ele nos dá ou a gente não tem. Você consegue comprar com dinheiro mais um fôlego? Você consegue comprar com dinheiro a cura? As coisas mais valiosas, elas são adquiridas com sabedoria e com dependência de Deus. As coisas mais bonitas são adquiridas quando as batalhas são tão grandes que só tem um jeito da gente vencer. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado. Parece que estou. Assim que eu luto minhas. Porque eu preciso guerrear de uma maneira que as coisas não se resolvem na força do meu braço, mas elas se resolvem a cada joelho dobrado, a cada oração feita, a cada dia que eu dependo, que eu confio em Deus. É assim que as maiores coisas são resolvidas. É assim que os maiores conflitos encontram um lugar de segurança. É quando eu dependo dEle. É quando eu confio nele.
Grandes acontecimentos vão requerer grandes posicionamentos. Ai, por que isso está acontecendo de novo? Você se posicionou? Ai, por que isso está assim? Você tomou uma decisão? Existe uma grande diferença. 2 grupos de pessoas sentam para pedir conselho. Um grupo de pessoas reclama dos problemas, mas se levanta dali e faz as coisas do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Um outro grupo de pessoas senta-se ali, entende que precisa mudar a maneira como tem vivido, toma decisões diferentes, então tem resultados diferentes. Porque entre o que Deus fala para você e entre o que vai acontecer, existe uma chave, que é você que vira. É a decisão. Muitas pessoas nascem com cargas genéticas propensas a obesidade, diabetes, pressão alta, certo? Todas desenvolvem tudo isso? Não, por quê? Porque elas fizeram escolhas na sua vida se precavendo contra aquilo que a genética já tinha imposto. Outras simplesmente dizem, na minha família é assim. Então, a tomada de decisões, ela gera mudança. Uma tomada de decisões, ela gera transformação. Porque Deus pode te dar a promessa, mas só você pode chegar ao destino. Eu amo esse exemplo. Deus dá a você a passagem, mas é você que faz a mala. É você que vai para o aeroporto e é você que embarca. Deus faz o sobrenatural. Você faz a sua parte. Ai, Deus, eu quero perdoar. Deus te dá a graça para perdoar. Você decide não viver da ferida. Quando você se levanta e aquilo vem à sua mente, você diz, não é assim que deve ser. E você pensa diferente daquilo. Essa pessoa fez isso. Porque ela não tinha entendimento do correto. Ou porque o coração dela não estava buscando viver da maneira de Deus. Passou. Porque, gente, a falta de perdão é que nem alguém que está colocando veneno no próprio copo, está tomando e está esperando que o inimigo morra. Ninguém consegue resolver grandes questões sem tomar grandes decisões. E aí entra um ponto aqui. Os momentos mais marcantes da vida de Jesus com seus discípulos foi a mesa. Foi no lugar comum. Foram conversas simples que geraram resultados grandiosos. Foi no momento que os acontecimentos foram gerados por posicionamentos. Foi na mesa que Jesus se reuniu e disse que aquela era a última ceia dele presente. Foi na mesa que Jesus olhou para Pedro e confrontou ele, porque as emoções estavam falando mais alto do que o propósito, do que o destino. Foi na mesa que Jesus olhou para Zaqueu e disse, você nunca mais vai ser o cobrador de impostos indigno, impuro, iníquo, que rouba dos outros. E ele levantou para devolver. Foi na mesa que Jesus encontrou uma mulher que falou para ele o seguinte, olha, deixa eu ficar com a migalha que cai da mesa. Ela estava dizendo a ele, deixa eu ficar com o que sobra do que você vai conversar com os outros, deixa eu aprender um pouco. Porque se até um cachorrinho fica na barra da mesa e recebe migalha do seu dono, deixa eu ficar aqui. Enquanto os discípulos estavam dizendo para remover, para tirar aquela mulher. Foi quando Jesus sentou à mesa que chegou uma mulher com um frasco de perfume caro e jogou ali tudo o que a história dela significava. Talvez quando a gente canta aqui você não entenda a profundidade do que isso quer dizer. Quando nós começamos a cantar, como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é, que nunca será tirada. Talvez você não entenda o que isso significa. Mas naquela época, cada mulher, na sua juventude, recebia um frasco. E de acordo com a prosperidade da sua família, da sua casa, aquele frasco era entregue. Melhor, maior, menor.
E ao longo da adolescência e da juventude dela, ela ia juntando perfumes ali dentro. Ia juntando nardo. Era o perfume caro da época. O cheiro se assemelha ao cheiro de baunilha. E ela ia juntando ali. Eu acho que a Victoria's Secret se inspirou nisso. Ia juntando ali, ia juntando ali. Quando aquilo estava pronto e ela ia casar, isso era parte do dote dela, porque aquilo significava muita riqueza. Era milhares e milhares. E uma mulher, para se casar, ela tinha que ter. Isso aí, para ela ser uma mulher de posse, ela tinha esse perfume caro nesse frasco. Os cabelos eram grandes porque representavam a dignidade delas. Tanto que quando as mulheres hebraicas eram feitas escravas, uma das coisas que acontecia, eles cortavam o cabelo delas. Porque isso representava para elas dignidade, representava cabelos bem cuidados. Então, o frasco de perfume e os cabelos. E a Bíblia fala que aquela mulher chegou diante de Jesus e ela fez o quê? Ela quebrou o seu perfume caro. E ela começou a lavar os pés de Jesus. E ela enxugou com seus cabelos. Ela estava dizendo a Jesus, olha, o meu destino está aí. A minha dignidade, Senhor, está aos teus pés. Tudo que eu tenho é teu. Toda a minha história, todo o meu anseio, tudo que eu tenho é teu. Todas as minhas expectativas, o casamento que eu ainda não tenho, é tudo teu. Mas foi sentada naquela mesa que ela estava entregando a ele tudo que ela possuía e tudo que ela não sabia ainda como seria. Naquele momento ela estava dizendo a Jesus que não havia nada que ela não quisesse dar a ele. Esses dias nós estávamos fazendo missão no sertão e uma canção que a gente tem cantado ficou muito forte no meu coração. Ela fala o seguinte: como nós temos dificuldade de cantar isso? Veja só. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias, ele, por ele que eu estou gastando, perdendo e com alegria, dono dos meus dias. Eu penso nela derramando aquele perfume. Ele, que eu estou gastando a minha, perdendo, dono dos meus dias. É Ele. Por Ele. O que você perdeu? Que Ele não possa te recompensar ainda nessa terra? Será que você já leu quando a Bíblia fala que não tem ninguém que tenha se gastado por Ele, que não tenha sido reposto por Ele? Será que você perdeu quando Paulo disse, me insta a pregar o evangelho até a própria morte? Será que a gente esqueceu de ler? Quando ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, alguém aumenta o som aí do Mauri. Será que nós esquecemos disso?
Será que nós perdemos no meio do caminho, que não há nada que eu perca, que Ele não possa me dar ainda mais? E não é porque Ele me dá na moeda que eu perdi, é porque Ele é a necessidade que eu tenho quando eu me levanto pela manhã, é porque é Ele que pode ser a paz que excede a todo entendimento, é porque Ele é aquele que faz planos da perda, Ele é aquele que, em lugar da vergonha, da dupla honra, Ele é que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle, quem nós opera. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Uma coisa é certa, é Ele, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo, dono dos meus dias. Eu estou perdendo aquilo que não complementa a vontade de Deus em mim. Talvez eu estou perdendo portas que tomavam meu tempo, mas não me davam destino. Talvez eu estou perdendo pessoas de conversas que eu não ouvi, mas Deus ouviu. Talvez eu estou perdendo lugares, títulos e nomes, mas eu estou mantendo a honra e a dignidade ao nome do Senhor. Talvez eu perdi sonhos, mas eu conquistei promessas. Talvez eu perdi lugares, mas eu ganhei acesso à presença do meu Pai. Porque o pecado me alimentava por 10 minutos, 15. Porque o meu ego talvez me dava um falso senso de segurança quando eu estava diante dos outros. Mas quando eu chegava no meu lugar sozinho, e quando eu ficava com os meus pensamentos, eu percebia que eu não tinha nada. Ele, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo com amor, dono dos meus dias. Não há nada que nós não estejamos colocando no altar, que Deus não tem um propósito nisso, sabe? Quando Ele pede a Abraão Isaac era o sonho, Isaac era o filho da promessa. Peraí, Deus, você que me deu Isaac. Por isso que Deus pediu Isaac ao pai, não à mãe. Porque tem processos que Deus precisa que o homem assuma a frente, porque ele precisa conduzir com base na visão e não com base na emoção. E tem processos que Deus confia à mulher, como confiou a Maria, como confiou a Esther, porque ela precisa gerar e não entender. Todas as vezes que Deus está dando uma visão clara na sua casa, Ele precisa despertar os sacerdotes. Mas toda vez que Deus está gerando algo, Ele precisa levantar as sacerdotisas. Então aquilo estava acontecendo naquele momento. Imagina, peraí Deus, esse é o filho que você me prometeu. Como que você me pede algo que você me deu? Ele, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo com amor, dono dos meus dias. E Abraão chega com Isaac ao monte. Está aqui, Senhor. Eu desejei tanto, eu orei tanto por isso. Você quer o meu filho? Você sabe, Deus, que eu te amo mais do que a mim mesmo. Você sabe, Deus, que eu te amo mais do que a minha própria vida. Você sabe que eu te amo mais do que eu amo a promessa. Ah, Deus, você sabe. E ele chega com Isaac. Ele, por Ele que eu estou gastando. E lá estava Isaac, perdendo tudo com amor e com dono dos meus dias. E Deus diz: para, Abraão. Para, Abraão. O cordeiro está ali. Eu enrosquei o chifre do carneiro nas árvores. Toma aquele carneiro e sacrifica. Deus estava dizendo a ele: às vezes você só precisa entregar.
Tem tantas coisas que você adora tanto, que você gosta tanto. Tem tantas coisas que você sustenta tanto. Mas essas coisas que você tem sustentado, essa tua paixão maior pelo milagre do que por aquele que faz o milagre, às vezes está fazendo você tomar decisões tão erradas, que está desestabilizando, não está te deixando agir com sabedoria, não está deixando teus aposentos serem cheios de riqueza e beleza, não está deixando a tua vida receber a minha graça. Então me entrega, porque eu sou o Deus que quando você me dá tudo, quando você se gasta por mim, eu já estou garantindo a próxima estação. Não há nada que Deus peça de mim e de você como um pedido vazio. Deus não é um algoz se satisfazendo do teu sofrimento. Deus é um pai te amadurecendo por meio do processo. É por isso que ele diz que as lágrimas minhas e suas são recolhidas e elas estão contadas na taça do Senhor. E chega a hora que ele diz: basta. E nos ensina todas as coisas. Repita comigo: todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama Ele? Ele, por Ele que eu estou gastando, vendendo tudo com amor, dono dos meus dias. Quando ele fala sobre nós perdermos alguma coisa, ele não fala sobre nos zerar. Ele fala sobre recomeçar comigo e com você aquilo que seria roubo e não alegria. Aquilo que seria morte e não vida. Todas as vezes que Deus está dizendo isso para mim e para você, todas as vezes que Ele pega um Abraão, todas as vezes que Ele olha para Jesus e diz: olha, você vai ter que ir. E Jesus clama: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, faça-se a tua vontade. Todas as vezes que nós chegamos a um limite na Bíblia, eu relembro, eu já sei como vai terminar essa história. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há perda que não se transforme em testemunho. Não há dor que não se transforme em cura. Não há perda que não se transforme em recompensa nos céus. Não há nada que você passou que Deus não possa usar. Não há nada, não há nada, não há nada que não tenha amor e resposta nos céus. Não há nada que Deus não faça, não há nada que você faça que Deus não pode redundar em bênção. Você diz: Deus, mas eu fui muito longe. E Ele sai e diz: eu sei o caminho de casa. Eu deixei as 99 seguras para poder ir atrás de você. Deus, você não sabe, eu já fui muito lá embaixo. E Ele diz: eu já fui no inferno tomar as chaves da mão do inimigo. Eu posso lá tomar você. Senhor, mas a minha mente, ei, eu sou o criador dos pensamentos. Eu sei como te tocar e te curar. Posso? Licença. Deus, não tem mais jeito. Eu estou exposta, ei. Em lugar da vergonha que você está sofrendo, eu quero te fazer exultar em dupla honra. Senhor, mas a minha boca, meu pecado, eu pus labaredas de fogo na boca do profeta. Posso colocar na tua, para dela sair um rolo doce como mel. Senhor, e Ele olha para você e diz: você nunca vai vencer essa batalha, porque o meu amor cobre uma multidão de pecados. O meu amor transforma, a minha resposta reposiciona, a minha verdade liberta. Não há lugar que eu não te alcance, não há história que eu não transforme, não há vida que eu não toque. Você quer? Você esqueceu que eu sou o oleiro? Você esqueceu que você está me entregando essa argila sua, informe, complicada, e eu estou fazendo algo lindo? Mas você está dizendo a Ele: eu quero ser Senhora. Diga isso. Como um vaso do oleiro, e faz
graça de novo. Ser um vaso. Eu sonho em trazer um dia um oleiro aqui nessa igreja. E deixar o vaso depois aqui exposto, para que eu e você não que esqueça. Eu sou um barro nas mãos do oleiro. Ele pode me quebrar e me fazer de novo e de novo. Eu posso me rachar e ele me conserta. Eu sei de uma coisa, ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Nunca vi um amor tão grande. Nossa, a voz dessa irmã Rose, né? Ele se importa. Ele compreende, irmã Rose, o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Tão grande. Tão grande. Tão grande. Ele não perdeu o controle. Ele fez de você uma razão para que outros creiam que é possível. E aí, nós não entendemos quando Deus está trabalhando na nossa intimidade, aquilo que Deus vai fazer no público. Porque nós queremos que Deus realize coisas, mas nós não entendemos que Deus trabalha para realizar. A nossa pressa e a nossa ansiedade não acelera Deus. Não é porque o mundo está maluco, que Deus vai fazer da sua vida uma vida inconstante. Você já pensou se todas as orações que você fez tivessem sido respondidas? Talvez você estava casado com uma pessoa diferente. Talvez você estava vivendo uma coisa que você hoje já não se encaixa. Fazendo uma faculdade que você já percebeu que nunca queria. Se eu fizer uma oração agora, pedindo que Deus responda as orações de 20 anos atrás, para trazer de volta essa pessoa, tem gente aqui que vai levantar e vai sair correndo. Está amarrado, pastora. Sabe, aquele traste? Aquela criatura, aquela mulher, meu Deus. Por quê? Porque, Deus mostrou por meio das circunstâncias e do tempo que aquilo não encaixava. Se ex fosse bom, era atual. Eu brinco com as meninas, né? Quando tá sofrendo muito, namoro acabou. Eu disse, é por isso que na Bíblia Deus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Porque as estações mudam e junto com as estações você mudou também. Vou pedir, vou mais perto. Vou pedir para trazer o look que você usava 20 anos atrás. Eu vou descobrir uns irmãos aqui que era emo. Olha. Né? Eu vou descobrir umas irmãs que usavam roupa das Chiquititas. Vai chegar uma galera ali de shortinhos sexy machine. Se tua roupa mudou, e roupa fala sobre ambiente, sobre lugar, sobre estação. Você quando abre a mala de alguém, você descobre se ela vai pro frio, se ela tá indo pro calor, né? Chega no aeroporto, pega 10 pessoas diferentes e abre a mala. Você vai dizer, você vai pra praia. Você abre do outro, vai pro frio, maravilha. Nossa, esse aqui vai pra Europa. Você descobre. Então, se a sua estação mudou, aquilo que você carrega mudou também. Se Deus tivesse respondido todas as suas orações, você estaria onde? Você teria perdido o fio da meada. Obrigada, Deus. Obrigada pelas orações que foram não. Obrigada pelas orações que foram espera. Obrigada pelas orações que eu fiquei chateado com o Senhor, porque parecia que estava levando tempo, mas o Senhor estava me amadurecendo. Deus não pode dar um carro na mão de uma criança de 10 anos. Ela não tem nem habilitação. Às vezes você está assim no mundo espiritual. Você está pedindo a Deus um carro, não. Você está pedindo logo a Ferrari. Motor turbo. E dizendo, eu tenho 10 anos, não sei dirigir, mas eu quero. Você teria estragado. Vai chegar o tempo apropriado. E dentro desse processo, algo muito interessante acontece. A Bíblia fala de Esther. Esther foi uma mulher que foi feita rainha. E em um determinado momento, Deus deixa claro, você foi feita rainha para um tempo como esse.
um tempo como esse. Então, o que você está vivendo hoje significa que você foi feito para um tempo como esse. Aquilo que você foi chamado a viver significa que foi para um tempo como esse. Para tornar a história curta, Esther entra no lugar de uma rainha chamada Vasti. Vasti tinha tanta vontade que Deus nunca podia viver a vontade dele através dela. Às vezes é o maior empecilho para o propósito de Deus na sua vida. Não é que o propósito não aconteceu, é que você tem muito o seu jeito de fazer as coisas. Então Deus não pode mexer contigo, te usar. Sabe o que é interessante? Existem duas coisas que Deus compara ao crente na palavra, que é o trigo e a palmeira. E o trigo e a palmeira têm algo muito forte em comum. Quando um vento forte bate, o trigo se curva completamente. E é assim que a gente sabe o que é trigo e o que é joio. Depois joga no Google, joio e trigo. O joio é igualzinho ao trigo. Se alguém na mídia conseguir achar para mim uma comparação entre o joio e o trigo em imagem e jogar aqui no telão. Você olha o trigo e o joio, um do lado do outro, eles são iguais, gente, é a mesma coisa. Só que primeiro que quando você puxa o joio não tem trigo. Ele não tem a semente que dá a farinha. Então o joio, ele é a imagem, mas ele é seco, ele não tem nada dentro. E quando bate um vento, é nessa estação que o povo que cultiva remove o joio do meio da plantação. Por quê? Eles crescem lado a lado, eles crescem na mesma época, eles se comportam igual, mas quando o vento forte bate, o joio quebra. E o trigo se curva. A palmeira, você sabe que quando teve o tsunami, vocês já viram a história da mulher que ficou viva porque ficou agarrada numa palmeira? E um coqueiro é um tipo de palmeira, tá, gente? Nos coqueiros e nas palmeiras, algumas pessoas se salvaram. Porque quando o mar veio com aquela força brutal, as palmeiras e os conseguem o quê? Se curvar. Elas cedem sem quebrar. A raiz delas fica intacta. E elas são maleáveis. Então Deus fala que o crente é como a palmeira sempre verdejante, plantada na casa do Senhor. E fala que a gente é como o trigo. Por quê? Porque tanto o trigo quanto a palmeira são maleáveis ao vento de Deus. São maleáveis a quando Deus vem. São maleáveis a quando Deus fala. Eles são maleáveis a serem o quê? Moldados e trabalhados no meio das circunstâncias. Então Vasti era uma mulher inquebrável. Seja inquebrável diante dos homens, porque a Bíblia fala o quê? Viu um homem que tem temor do homem? O temor do homem arma laços. Então tem gente que se quebra a opinião dos outros, se inclina a vontades que não combinam com a vontade de Deus, que dão um jeitinho, porque alguém falou que se não der o jeitinho vai perder o lugar, vai perder o emprego. São pessoas o quê? Que são maleáveis, mas são maleáveis a outras pessoas. Eu brinco que tem mulher que vive em crise, brigando com o marido, porque não consegue entrar em acordo. Mas manda o chefe dela mandar. Na hora. Vejo homens dizendo, não, batendo submissão da Bíblia. Primeiro que a submissão só existe quando o cara primeiro se submeteu a Deus. Segundo que submissão, gente, não é governo, no sentido de mandar. Submissão é aliança. E submissão é estar sob a mesma missão. Submissão é acordo. Cuidado, a Bíblia não defende autoritarismo masculino. A Bíblia defende liderança debaixo de uma direção de Deus e acordo. Então, quando você bate, é muito fácil, né, meu amor? Você bate no peito para dizer, eu mando aqui. Mas Deus está mandando em tudo, tu está fazendo um monte de coisa errada e tu não está ouvindo. A mulher sabe que Deus colocou do teu lado. A mulher tem prazer em andar em aliança com alguém que tem aliança com Deus. Ele não precisa pedir, não. Você está batendo no peito para dignificar a tua autoridade, é porque você não tem autoridade. A autoridade se conquista, a autoridade não se impõe. Deus disse, governem a terra para Adão e Eva. Ele não mandou um governar o outro, não.
Ele não mandou a mulher manipular o cara, não. Ele não mandou o homem se colocar nesse lugar. Gente, olha aí, o trigo e o joio. O trigo e o joio. Igualzinho. A diferença é que o joio, ele não vai ter a semente que dá fruto à farinha. E o joio, quando Deus fala e sopra, ele se quebra. Mas o trigo não, ele se inclina e obedece. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Só que Esther, ela assumiu o lugar dessa mulher que se quebrou, mas não se inclinou. Porque Esther era diferente. Esther, ela se inclinava a Deus. A Bíblia fala o tempo inteiro de Esther como uma menina órfã que cresceu num ambiente de guerra. Mas Esther não perdeu a graça de Deus, porque em volta dela as circunstâncias eram contrárias. Esther continuou doce. Esther continuou confiante, porque ela não olhava para as circunstâncias como o destino dela. Ela olhava para Deus e dizia, eu sei quem Ele é. Então ela poderia descansar. E Esther assume essa posição de rainha, de reinado, de governo. E ela descobre que havia um plano maligno para matar todo judeu daquela região. Todo descendente do povo que seria Israel. E Esther, peraí, eu também sou desse povo. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei como escravo. O meu nome era Radassa, que significa murta. É uma folhagem que nunca seca, mesmo nos mais terríveis desertos. Ela era isso. E botaram o nome dela como Esté, que significa estrela, mas esse era o nome babilônico. E ela se desespera, e ela diz, olha, vão descobrir que eu sou desse povo que eles querem matar. Vão descobrir que eu sou dessa situação que eles querem destruir. Havia um homem mau chamado Amã. E ele queria destruir o povo porque ele tomou ranço, raiva de Mardoqueu, que era o primo que criou Esther, quando ela perdeu os pais na batalha. Porque aquele homem não se submetia às coisas erradas que Amã queria fazer. E ela descobre esse plano. E quando ela descobre isso, ela vai procurar o primo que também era um conselheiro. E olha para ele e faz, olha, Mardoqueu, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou fazer? E ele diz, olha, Esther, olha o que ele diz. Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, tá? Esther 5, do 12 ao 14. E mandou dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outro lugar para os judeus. Isso é, Deus vai fazer acontecer. Não importa quem, como, quando e onde. Mas Ele vai, porque Ele tem uma promessa, Ele tem uma garantia. Mas você e a família do seu pai morrerão. Isso é, tua linhagem vai acabar, Esther. Seus pais foram mortos na época que a Babilônia invadiu. Você veio para cá como escravo e se tornou uma pessoa de autoridade. Mas isso não significa que a autoridade que você tem vai te ressalvar. Porque a autoridade que você tem, ela é uma autoridade, o quê? Natural. Ela é uma autoridade regimental, ela é uma autoridade governamental, mas ela é uma autoridade natural. A autoridade espiritual vem de quem? De Deus. Então, Mardoqueu diz para ela, acorda, Esther. Não é porque você está na posição que você tem essa garantia, mas é porque você está na posição colocada por Deus que você tem a garantia que Ele te chamou. Então talvez, se você não tomar uma atitude, lembra que em Provérbios, quais são os conselhos judaicos? Em Provérbios está dizendo o quê? Erga sua voz em favor de quem não pode se defender. Então Deus está ensinando o povo dele a ter uma autoridade e um comportamento onde eles se posicionam para o quê? Para ser pés, mãos, voz que acolhem, que cuida, que ministra.
que tem cuidado, que tem esse detalhe. E aí o que acontece? Ele fala para ela: surgirá de outra parte socorro e livramento. Mas quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi posta como rainha. Quem sabe não foi para um tempo como esse. Sabe o que Esther fez? Esther montou um banquete. Ela chamou o rei. Ela correu risco de vida nesse processo. Porque qualquer pessoa que tentasse falar com o rei sem ser autorizado, era da cultura babilônica que seria morta. E qual era o sinal que a pessoa viveria? É se o rei levantasse o cetro e dissesse: você é bem-vindo para falar sem ter requisitado reunião. E aí Esther passa por esse processo. E ela diz: bem, se perecer, pereci. Mas que seja feita a vontade do Senhor. Então muitas vezes você vai se expor a situações, você vai viver processos, você vai tomar decisões arrojadas. Se você perecer, você pereceu, mas que seja feita a vontade do Senhor. Ela olha para o povo, todo o povo se reúne. Sabe o que ia acontecer nessa época? A decisão governamental que a mãe estava tramando era que ia ter uma luta entre o povo babilônico e o povo judeu. E o povo judeu ia para a luta sem armas. Esther não queria que o povo fugisse da luta. Esther queria que o povo lutasse, tendo o direito que lhe era ressalvado. E às vezes você está vivendo processos e situações que você diz: bem, é como Deus quer. Não, Deus não tem um projeto de fazer de você um boneco sofredor de situações. Ele tem um projeto de transformar situações difíceis em situações de amadurecimento, crescimento e vitória. Em lugar da vergonha que sofreu, eu e você, a gente exultará em dupla honra. Então é mais simples do que parece. Processo, maturidade. Maturidade gera saúde. Saúde gera crescimento. Ontem mesmo a gente estava como mulheres conversando sobre isso. Saúde gera crescimento, porque saúde vem do quê? Da maturidade, da consequência do processo bem trabalhado. E acontece, eu vou ler para vocês da própria Bíblia, que eu não preciso nem contar. Esther 4 fala o seguinte: e disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que preparei. Então disse o rei: apressem Amã, porque se atende o desejo de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado, o rei se virou para Esther e disse: qual é o teu pedido? O rei discerniu que algo precisava acontecer, que havia uma necessidade, que havia um pedido ali. Ninguém correria um risco de vida tão grande se não houvesse algo sério acontecendo. Se não houvesse uma mudança em curso, se não houvesse perseguição, se não houvesse problema. E para tornar a história curta, sabe o que me lembra, Esther? Salmo 23: preparas uma mesa para mim na frente dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos anos. Deus prepara muitas vezes uma mesa para mim e para você, diante do nosso medo, diante da ansiedade, diante da preocupação, diante do problema familiar. E a Bíblia diz que unge a cabeça com óleo. Você sabe o que isso significa na Bíblia? Os pastores ungiam a cabeça das ovelhinhas com óleo. Pegavam esses olhinhos, seguravam elas pela cabeça e enchiam de óleo. Sabe por quê? Porque daria tempo de quando o lobo, de quando o urso, de quando o leão viesse, pegasse no pelinho dela e a boca escorregasse, para o pastor ter tempo de salvar. Então o que Deus está dizendo: olha, eu estou ungindo a tua cabeça com óleo, eu estou tornando você escorregadio para aquilo que está gerando em você problema e complexidade. E ele diz: bondade e misericórdia te seguirão. Isso é, lembra outra palavra, a Bíblia é toda conectada, a Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Você tem tudo o que precisa nela. Que diz o quê? Que a vontade de Deus, que a bondade, que a fidelidade me perseguirão. Quem lembra disso? Que as bênçãos do Senhor perseguem aqueles que vivem conforme seus princípios. Eu só paro para pensar, quando o rei falou para Esther: Esther, qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? Ela olhou e fez: olha, esse homem aí, ele tem um plano contra o meu povo e a casa do meu pai. E Esther olhou, e o rei olhou: o quê? Ela disse: olha, tem até uma forca pronta na casa dele. O rei naquele momento assinou um decreto.
olha, que Amã morra na forca que ele construiu para Esté e para o seu povo, e que o povo judeu tenha direito a lutar com armamentos. Se perecer, pereci, mas que seja feita a vontade do Senhor. Será que não é para um tempo como esse que nós fomos criados? Será que não tem lugares que Deus quer colocar você? Porque precisa haver tomadas de decisões, porque precisa haver transições, porque precisa haver justiça e equidade. Será que as grandes crises que você vive não é Deus acordando em você justiça contra algo que te incomoda? Será que quando você vê alguém com necessidade, seu coração se move para ajudar? Não é porque Deus colocou em você misericórdia pelo próximo? Será que quando você vê alguém com dificuldade, com a mente com complexidade? A gente vive isso aqui na igreja. Nós temos a Bia vários dias atendendo, porque dentro dela tem um desejo. Eu quero ver pessoas sãs na maneira de viver e de pensar. Eu quero ver crianças ajustadas, alinhadas. Aquilo que te incomoda, aquilo que te angustia, é a resposta que Deus colocou dentro de você para mudar coisas à sua volta. E naquele momento, dá para entender uma coisa: Deus sempre vai falar comigo e com você nas coisas que parecem comuns. Era só uma mesa, era só um banquete, era só um momento, mas não, ali era a mudança de toda uma geração e toda uma estação. Talvez você diga: ah, não, eu só estou arrumando meu filho para a escola. Não, você está, enquanto arruma ele, podendo dizer coisas boas, dizendo: você é abençoado, você vai dar certo, você vai fazer uma ótima prova. Ai, podia ser só mais uma noite com meu cônjuge. Não, pode ser uma noite de vocês sentarem juntos, orarem, lerem a Bíblia e dizerem um pro outro: olha, a gente vai até o fim, a gente não vai desistir no meio do problema. Podia ser só mais um balde de pipoca em família. Não, pode ser o dia que vocês vão relembrar um pro outro que tudo passa, mas que vocês permanecem. A gente leva muito a sério coisas muito grandes e a gente esquece de levar a sério de verdade as coisas comuns do dia a dia, onde Deus trabalha. Ah, é só mais uma despedida na porta. Não, às vezes você precisa ir lá, fazer o esforço, dar o beijinho de tchau, porque você precisa lembrar um ao outro que quando o dia acabar, vocês dois estarão lá e tudo vai dar certo. Ai, não, é só um sorvete com meu neto. Não, pode ser o dia que você vai sentar com ele e entender algo que ele está sofrendo na escola e precisa pôr para fora. Pode ser o dia que vai se sentir acolhido, amado e amparado. Nunca é só mais um dia. Uma coisa é certa: nós somos um lugar de amor e de resposta. Eu nunca vi o justo desamparado, a sua descendência mendigar o pão, mas eu vejo o que o Senhor faz, e Ele diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Será que não foi para um tempo como esse que você nasceu? Será que não foi para sua família que você nasceu? Será que não foi para uma amiga sua que está em crise, um amigo que você nasceu? Quantas vezes eu já vi amigos e amigas tirarem pessoas do fundo do poço, simplesmente porque disseram: isso não é problema dele, é meu também. É meu também. Será que não foi para um tempo como esse